Muitas das mitologias que surgiram no passado retratavam coisas da natureza, como raios, vulcões e rios, como tendo origem divina, e outras se embasavam em personagens poderosos, que muitas vezes tinham origem divina também. Dentro do espectro cultural dos gregos, como já vimos em vídeos anteriores, a mitologia tinha um papel ímpar em que deixou para a posteridade um legado cultural amplamente conhecido até hoje. Uma dessas lendas que veremos agora é das guerreiras amazonas, uma raça de mulheres guerreiras conhecidas por suas habilidades de equitação, arquearia e por sua bravura e coragem em batalha. Mas será que existiram mesmo? O que os registros históricos apresentam sobre essas mulheres? Na mitologia, as Amazonas eram filhas de Ares, o deus da guerra. Elas faziam parte de uma sociedade só de mulheres, onde os homens eram bem-vindos apenas para fins de reprodução. E são sempre mencionadas como residindo à margem do que os gregos chamavam de mundo civilizado, em regiões distantes, comumente associadas à área ao redor da costa sul do Mar Negro. E de acordo com o dramaturgo Ésquilo, num passado distante as Amazonas teriam vivido na Sítia, no lago chamado Meotis, o atual Mar de Azov, e teriam se mudado posteriormente para a cidade-estado de Temícera, às margens do rio Termodonte. Esse rio de fato existe no norte da Turquia e atualmente se chama Terme. E é nessa região, na Anatólia, que os gregos acreditavam as Amazonas a criação de várias cidades importantes como Éfeso, Sinope, Priene, Mirina, Esmirna, Cime e a cidade de Mitilene na ilha de Lesbos, no mar Egeu. Cidades essas que tinham um forte apelo religioso em favor da adoração de Ártemis, uma deidade feminina e guerreira. O historiador grego Heródoto, escrevendo em suas histórias, faz uma longa descrição de um encontro entre as Amazonas e os povos citas, onde tentam estabelecer uma nova sociedade juntos, com as mulheres insistindo que nem elas nem sua descendência mudaria seu estilo de vida. E dessa mescla surge o povo que teria dado origem aos Sármatas, no sul da Rússia. Apropriadamente, um povo famoso por seus cavalos e agressividade em batalha. Para os gregos, que teriam registrado o contato com essas bravas mulheres, a sociedade das Amazonas era considerada como uma sociedade masculina grega, ao contrário, onde as mulheres perseguiam atividades tradicionais dominadas por homens, como equitação, caça e guerra. E de acordo com a lenda, as Amazonas retiravam o seio direito para manejar melhor um arco e lança, de onde possivelmente surge o termo Amazon, que significa algo como sem seio. Em outra interpretação, é que o nome deriva do armênio, que significa deusa da lua, e se refere a sacerdotisas da lua que tinham grande influência nas regiões ao sul do Mar Negro, e que ocasionalmente portavam armas. Outra origem alternativa do nome é que ele vem do persa, e significa simplesmente guerreira. Curiosamente, as Amazonas não são retratadas na antiga arte grega com um peito ausente, e são frequentemente retratadas usando armaduras hoplitas e montando em cavalos. As armas mais comuns retratadas são o arco e a lança, mas também há exemplos em que as Amazonas carregam machados. Elas não eram apenas consideradas guerreiras capazes, mas também especialistas particulares em emboscadas e cargas de cavalaria. Os primeiros registros são encontrados na mitologia grega, em especial nos contos sobre Hércules. Nas suas histórias, Hércules luta contra a rainha dessas guerreiras chamada Hipólita. Segundo a mitologia, Hércules foi enviado pelo rei Euristeu de Micenas a realizar os célebres 12 trabalhos, e o nono desses trabalhos seria conseguir pegar a cinta da rainha Hipólita. A cinta mágica tinha sido um presente de seu pai Ares, e a tarefa foi definida por Euristeu justamente por ser uma empreitada impossivelmente perigosa, com o fim de eliminar Hércules. Em algumas versões da história, Hércules vai sozinho, mas em outros relatos, ele primeiro reúne um exército liderado pelos melhores guerreiros gregos, incluindo o herói Teseu. Em algumas versões, a tomada da cinta acabou sendo um pouco mais fácil do que o esperado, quando Hipólita a entregou voluntariamente, mas em outras versões, a deusa Hera, inimiga do herói, provoca a ira das Amazonas contra ele. E mesmo sendo formidáveis guerreiras, perdem para o semideus,
e ele acaba tomando o cinto de Hipólita. Curiosamente, as primeiras representações artísticas dessa história pintadas em cerâmica antecedem as fontes literárias e esta é, mais uma vez, a evidência de que os mitos orais eram mais complicados e variados do que as versões literárias que sobreviveram. Um elemento mais definido do enredo é que, durante essa expedição de Hércules, o nobre ateniense chamado Teseu se apaixonou e raptou a princesa amazona chamada Antíope, uma ação que levaria a um segundo encontro entre gregos e amazonas. Teseu posteriormente havia se tornado governante de Atenas, mas as amazonas não esqueceram sua princesa capturada e assim lançaram uma expedição para resgatar Antíope. E apesar de Teseu ter derrotado as amazonas, Antíope morre durante a batalha. O rapto de Antíope é o tema do frontão do templo de Apolo em Erétria, e nas métopas do monumento em Delfos chamado de Tesouro de Atenas. Outro herói que teve um contato com essas mulheres guerreiras foi Belerofonte, um semideus filho de Poseidon. De acordo com a lenda, ele foi outro herói que teve de realizar tarefas impossíveis a serviço do rei de Argos, chamado Pretos, que, querendo ver o fim do herói, o envia para servir Ióbates, rei da Lícia. Foi ele quem designou ao herói a tarefa para sair e lutar contra as Amazonas, a fim de eliminá-las. Naturalmente, o herói grego conseguiu uma grande vitória sobre essas guerreiras, e até se tornou herdeiro do reino de Ióbates em seu retorno triunfal. Um quarto e último encontro com as Amazonas veio no final da Guerra de Troia. No ciclo épico, somos informados de que a rainha amazona, Pentesileia, filha de Ares, ajudou os troianos, mas foi morta em batalha por Aquiles. Em alguns relatos, Aquiles se apaixonou pela vítima quando ele retirou o capacete dela assim que ela expirou. A cena é capturada em um célebre vaso de figura negra atribuído a um oleiro ateniense chamado Exéquias. Uma das características marcantes na arquitetura grega estão as representações de batalhas feitas contra as Amazonas, chamadas de Amazonomáquias, que significa literalmente em grego Batalhas das Amazonas. Exemplo disso são as representações feitas no escudo da estátua venerada de Atena Pártenos dentro do Partenon em Atenas. E isso é visto também no frontão do templo de Asclépio em Epidauro e no frontão do templo de Atena Nike, na Acrópole ateniense, e em outros lugares na Grécia, deixando evidente que no mundo da Grécia Antiga, as Amazonas eram consideradas como sendo um nobre desafio que todo guerreiro grego de valor teria de enfrentar em algum momento. E as imagens em cerâmica de guerreiros sem nome, combatendo essas guerreiras, eram muito comuns ao longo do VI e do V século antes da Era Comum. Em particular, durante o V século AEC, em Atenas, essas batalhas mitológicas com Amazonas passaram a ser comparadas a batalhas decisivas naquela época, usadas evidentemente como propaganda, retratando as batalhas contra os invasores persas durante as guerras persas. Os exércitos persas de Dario I em Maratona, de Xerxes em Salamina e do próprio ataque persa em Atenas em 480 EC passaram a ser retratados nas figuras das Amazonas como sendo a personificação de invasores estrangeiros e de bárbaros, tanto que nas representações de Amazonas feitas em cerâmica nesse período são retratadas em trajes persas. Os edifícios públicos e sua escultura que os acompanhava eram, sem dúvida, um importante método de comunicação de massa, e representações de heróis lutando contra as Amazonas lembravam às pessoas comuns que os líderes políticos haviam defendido com sucesso a cultura grega contra a ameaça de invasores estrangeiros menos civilizados aos olhos gregos, usando a imagem delas como um meio de unir os povos gregos como uma unidade coesa, tendo um inimigo em comum. Os arqueólogos Leonid Jablonski e Janine Davis Kimball, em 1990, encontraram vários kurgans, ou montes funerários, no sul da Rússia, na Ucrânia e Cazaquistão, trazendo evidências de povos do século 6 a 3 antes da Era Comum, em que as mulheres ocupavam uma alta posição social e lutavam com armas igual aos homens. Um local importante é uma necrópole perto de Pokrovka, localizada a sudeste da cidade de Soliletsk, na fronteira com o Cazaquistão, onde mais armas foram adicionadas às sepulturas femininas do que as masculinas, que teria sido usada pelos sármatas em seus ritos funerários.
Algumas armas mostram sinais de uso, indicando modo de vida marcial, e essa necrópole procóvica é provavelmente o túmulo dos sármatas mencionados por Heródoto. Em outras sepulturas, foram descobertos esqueletos femininos de 2.500 anos que evidenciavam a vida nômade e equestre, sendo que os fêmures estavam dobrados e seus coques comprimidos, e armas também foram encontradas entre os bens dessas sepulturas. Estudos etnológicos e genéticos de Davis Kimball mostraram que os vestígios das Amazonas podem ser rastreados até a Mongólia, onde, de acordo com essa arqueóloga, há descendentes genéticos dos sármatas e citas nessas regiões. Restos de esqueletos femininos não foram encontrados apenas com armas, armaduras e armadilhas de cavalo, mas também com sinais de ferimentos de lâminas e pontas de flecha. Longe de ser um caso isolado, a análise dos ossos e de seus objetos enterrados, encontrados em milhares de sepulturas nômades das estepes, espalhados por territórios da Turquia e a Rússia, mostram que 37% eram de mulheres guerreiras, muitas das quais sobreviveram ou sucumbiram a ferimentos típicos de combates violentos e diretos. A maioria dos túmulos datam do século V a IV a.C., e as mulheres são, como as Amazonas da mitologia grega, sempre jovens, entre 16 a 30 anos. Heródoto, como já mencionado, relata que os sármatas eram descendentes das Amazonas e das tribos citas. Heródoto menciona que os citas chamavam elas de Oiorpata, um termo que significa matadoras de homens, e descreve como foi o contato inicial entre esses dois povos até que passaram a se mesclar por meio de casamentos, e que mesmo com essa miscigenação, as mulheres sármatas ainda observavam alguns dos costumes antigos, da época das suas ancestrais amazonas, como sair para caçar a cavalo com seus maridos, de participar de batalhas e de vestir o mesmo tipo de roupas que os homens, e que nenhuma garota sármata se casava até que tinha matado um homem em batalha. O historiador do primeiro século antes da Era Comum, Estrabão, registrou que as Amazonas viviam nas regiões montanhosas do Cáucaso, em uma região chamada de Albânia. Em seu relato, ele menciona que elas estavam entre os povos citas que habitavam aquela região, e que sempre havia encontros para a procriação entre elas e os homens de um povo chamado de Gargarianos, onde elas ficavam com a prole feminina e que matavam ou entregavam aos Gargarianos os meninos que nasciam. É amplamente aceito que as culturas citas e sármatas abrigavam alguma forma de sociedade onde o papel da mulher também era o de liderar e guerrear, ganhando um status mítico pelos gregos, elevando a fama dessas mulheres guerreiras até os nossos dias. Ao longo dos séculos, os criadores de mitos, historiadores e artistas gregos foram inspirados não apenas por suas imaginações quando criaram e retrataram as lendas amazônicas, mas pela realidade histórica das mulheres guerreiras euroasiáticas. As Amazonas continuaram a ser objeto de debate acadêmico durante o Renascimento europeu, e com o início da Era das Explorações, foram relatados encontros com elas em terras cada vez mais distantes. Em 1542, Francisco de Orellana chegou a um rio que ele batizou de Camiabas, que era o nome de uma tribo de mulheres guerreiras que ele dizia ter encontrado e lutado em um dos afluentes desse rio, e que acabou associando essa tribo de mulheres guerreiras com as Amazonas dos contos gregos. Posteriormente, toda a bacia fluvial foi nomeada de Amazonas, em homenagem a essa tribo lendária. Durante o século XX, a imagem das Amazonas renasceu não só por causa da arqueologia que as desenterrava, mas por movimentos políticos e por movimentos sociais. A mídia do entretenimento também teve o seu papel em estar sempre renovando e reimprimindo no imaginário coletivo, por meio de filmes e histórias em quadrinhos, essas poderosas guerreiras e assim, como é feito há milênios, podemos saborear as histórias heróicas dessas guerreiras euroasiáticas, assim como os gregos faziam há 2.500 anos atrás. Espero que tenha gostado desse tema e se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema, e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interessem. E se gosta de ler,
há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixei algumas sugestões de vídeos relacionados que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.